Hare Krishna. Krishna Gurudeva. Haribo. Hare Krishna. Tudo bem? Está conseguindo nos ouvir? Só um minuto, só um minuto. Bom dia, todo mundo. Já, boa tarde. O áudio parece que está aqui só no notebook. Parece que fica só um minutinho. Hare Krishna para todo mundo que está olhando no Facebook. Estão arrumando uma coisa aí no Skype. Guará, vocês estão em Guará? Guará. Guaratinguetá. Krishna West Guará. Sim, sim. Ai, Krishna. Sim, Krishna Presta. Tá, vocês estão vindo agora? Sim, sim. Então, dá para começar? Sim. Então, nosso tópico será? Psicologia pessoal, psicologia individual é a forma com que a gente pode abordar esses pontos. E também a nossa vida espiritual dentro da era de Kali Yuga, que a nossa mente fica tão agitada, tão complexa, né? A gente às vezes tem muitas dificuldades para lidar com essas dificuldades. É isso aí. Psicologia. Prabhupada. Podemos começar com Prabhupada. Prabhupada sempre reconhecia que cada pessoa é única, cada pessoa tem sua própria psicologia. Então, Prabhupada sempre queria balançar, Prabhupada queria equilibrar duas coisas, que por um lado, para ser uma sociedade para a consciência de Krishna, obviamente nós temos que ter padrões, regras, senão não é possível ser uma sociedade sem certas normas. E ao mesmo tempo, temos que, ao mesmo tempo, dar espaço para a individualidade. Então, tem certas sociedades, ou comunidades, ou grupos que enfatizam tanto a individualidade que a comunidade é um pouco caótica e que é difícil organizar em forma prática programas ou simplesmente crescer, avançar como comunidade, como sociedade, porque todo mundo faz o que bem entende. Isso me lembra do Velho Testamento. Tem uma seção do Velho Testamento que chama-se Juízes. Não sei como dizem em português, Juízes. São 2 livros do Velho Testamento. O contexto histórico é que os hebreus fugiram, obviamente com muita ajuda de Deus, fugiram de Egito, onde eram escravos, e chegaram na Terra Prometida, assim chamada Terra Prometida. E
uma vez que antes de agora um pouco de sociologia antiga, antes de chegar na terra de Israel, terra prometida, eles vagavam, andavam assim no deserto, dizem que por 40 anos, e tinham uma vida semi-nomádica com um tipo de estrutura social típica de comunidades assim, comunidades que são assim nomádicas ou semi-nomádicas, não tem muita estrutura política ou social, todo mundo faz tudo e tem um tipo de governo, digamos, comunitária, e não tem assim um chefão, um presidente, e assim foi. Aí chegaram em Israel e começaram a desenvolver uma sociedade mais agrária, de assim, terras, fazendas, e a sociedade naturalmente se tornava cada vez mais complexa, cada vez mais assim, complicada por ser uma sociedade estabelecida. Mas eles mantinham uma, podemos dizer, uma filosofia política de que a diferença de as outras nações ou as outras sociedades, nós não temos um rei, porque nosso rei é Deus. E por isso eles resistiam sempre à ideia de ter um rei, como toda outra sociedade. Mas isso teve um custo, porque a sociedade se tornava cada vez mais perturbada, caótica, porque não tinha ninguém era responsável. Então, nesses livros de juízes, que, em um sentido, o formato geral do Velho Testamento é histórico e cronológico. E a essa altura, existe como se diz em português, refrão, que tem vários capítulos, assim, um refrão que começa a aparecer no final dos capítulos, que diz, mas naqueles tempos não tinha um rei e todo mundo fazia o que bem entendia. Então, finalmente, a coisa chegou ao ponto de que todo mundo reconhecia que não vai dar certo, que temos que ter um governo mais convencional, digamos. E aí escolheram um sacerdote, escolheu o primeiro rei, que era... como se chama? Ai, meu Deus! O primeiro rei de Israel. Vocês não lembram? É famoso. Abraão? Não, ele não era rei. Saul, como se diz em português? Saul. Sim, Saul. E depois Davi, depois dele. Mas, então, a ISKCON, quando o Prabhupada estava aqui, Prabhupada governava. Prabhupada era o Acharya e a posição de Prabhupada era, em termos sociológicos, bem típica de um líder carismático. Porque, em termos de ciência social, a palavra carismático, líder carismático, vem da palavra grega carisma, com K, que significa mais ou menos uma... Como se diz? Em sânscrito nós dizemos Shakyavesha, com um presente divino, uma pessoa que está recebendo um presente divino, conhecimento divino, que tem uma ligação especial com Deus. E por isso sua autoridade supera qualquer outra sociedade religiosa ou civil, porque ele está diretamente em contato com Deus. Então, essa ideia
é normal, típica do fundador carismático de uma nova comunidade religiosa. Mas aí, a Prabhupada dava, num sentido, muita liberdade, porque ele podia, com sua autoridade, ele podia manter a união e a disciplina na ISKCON, porque se as coisas ficavam um pouco descontroladas, ele podia simplesmente dizer que não, que para com isso, e acabou, e falou e disse, como se diz no Brasil. Mas quando o líder carismático sai deste mundo, existe esse problema histórico típico de toda religião nova. Depois do desaparecimento de Jesus, ou Buda, ou qualquer figura assim, de como manter a disciplina, a união de uma nova sociedade e ao mesmo tempo manter uma certa liberdade. E quando falamos agora, chegando ao ponto da ISKCON e do tópico de hoje, de psicologia individual, todos nós somos únicos. Todos nós somos únicos e, ao mesmo tempo, todos nós somos uno. Todos nós somos, porque todos somos almas iguais e, ao mesmo tempo, cada alma é única, individual. E podemos dizer que, ao mesmo tempo, nós somos seres privados e públicos. Somos individuais e somos sociais, ao mesmo tempo. E uma sociedade deve manter o equilíbrio entre a vida privada, que é uma vida de liberdade, e a vida pública, que é uma vida de responsabilidade. Ao mesmo tempo, então isso é um ponto geral, mas como devemos lidar com a nossa individualidade, o fato que, apesar de que existe empatia, união e empatia, já falei isso, entre todas as pessoas, mas todos nós somos únicos. Todos nós temos uma natureza única. E então podemos dizer como devemos lidar com a nossa sociedade, a sociedade que exige certas coisas e oferece certos benefícios. Isso é coisa típica de custo e benefício, né? E, ao mesmo tempo, como devemos lidar conosco, assim, com nós mesmos. Como devemos lidar conosco, como em nossa vida pessoal, nossa vida espiritual, individual, privada. Como devemos lidar com a nossa natureza. Porque temos sempre essa tensão, esse conflito entre o ideal e o real. Temos certos ideais, temos certos princípios que a pessoa que gostaríamos de ser, o devoto que gostaríamos de ser, e ao mesmo tempo a pessoa que realmente somos agora. E existe sempre aquela tensão, como, por exemplo, uma pessoa que está querendo ser um grande músico. Então, essa pessoa tem uma visão do músico que gostaria de ser, e também existe a realidade do músico que eu sou agora mesmo. E uma pessoa, digamos, autossatisfeita demais, uma pessoa satisfeita demais com seu estado atual, não pode progredir, não vai progredir, porque quem está completamente satisfeito com seu estado atual não quer mudar nada. Como esse ditado, a pessoa que diz que se eu fosse um pouquinho mais humilde, eu seria perfeito. Então, obviamente, uma pessoa que pensa assim não vai querer mudar. E, ao mesmo tempo, uma pessoa que, digamos, insatisfeito demais, frustrado demais com seu estado atual, uma pessoa que pensa, eu sou tão ruim,
que eu queria ser aquela outra coisa, mas eu sou tão caído e também pode ficar desanimado. Isso também pode criar parálise espiritual que não vale a pena me esforçar, porque de qualquer maneira não vou progredir. Então dá para ver que orgulho excessivo, ou não humildade, mas uma falta excessiva de autoestima, as duas condições fazem com que uma pessoa não pode ou não se esforça na vida espiritual. Por isso, assim como em qualquer outro aspecto da vida, devoto deve ter um equilíbrio entre uma certa autoestima, no sentido que eu posso fazer isso, ou que pelo menos mesmo que eu seja muito caído, que Krishna é muito misericordioso e Krishna vai me aceitar, Krishna vai me ajudar apesar da minha condição atual. Então, deve existir uma certa confiança e, ao mesmo tempo, um certo reconhecimento realista de que realmente preciso melhorar. Então, como devemos lidar com a sociedade? You can leave that now. Haribol, leave that. No. Como devemos lidar com a sociedade? Porque às vezes um devoto pode sentir que a sociedade, a comunidade está cobrando demais, está exigindo demais, ou às vezes pode pensar que ninguém quer saber de mim, que se eu vivo ou morro, ninguém se importa, ninguém cobra nada. Então, eu diria, sendo bem prático aqui, vendo a imperfeição inevitável de toda a comunidade humana, mesmo na nossa querida seita, eu diria que temos que ter como dizer em português, um equilíbrio entre uma responsabilidade social de participar, de aproveitar dos recursos de uma sociedade espiritual e, ao mesmo tempo, de ter uma certa autonomia, de entender a meta, de entender o que eu quero na vida, como eu vou obter o que eu quero na vida e não vou deixar ninguém interferir com o meu progresso. Ao mesmo tempo que aproveito todos os recursos possíveis e participo na sociedade sem me limitar. Quer dizer, isso requer maturidade, inteligência, um certo caráter para poder navegar as águas, às vezes agitadas, da vida social ou da vida comunitária, mesmo numa sociedade espiritual. E claro que Krishna ajuda. Tem pessoas cuja vocação preferida é de vítima. Tem pessoas que realmente se encontram, se acham, tem pessoas que se encontram, eu sou músico mesmo, eu quero ser músico, eu quero ser doutor, eu quero ser atleta, e quero ser artista. E tem outras pessoas que se encontram, isso aí, eu sou vítima, eu quero ser um vítima. E porque ser um vítima é uma posição bem privilegiada. Porque se você é um vítima certificado, você sempre tem razão. E qualquer falha em você é obviamente a culpa de outra pessoa que tratou você tão mal que você tem que ser assim.
E isso é um tipo de um termo técnico usado no século XX, é o determinismo psicológico. O determinismo, como filosofia, significa que as precondições determinam inevitavelmente o resultado. Como, por exemplo, se você joga uma bola e se outra pessoa pudesse saber toda a informação relevante sobre a força com a qual você jogou a bola e a direção da bola e as condições atmosféricas e tantas outras condições físicas, seria possível, teoricamente, seria possível predizer ou saber exatamente onde a bola vai cair, a que velocidade vai se movimentar e exatamente onde vai cair. Então, porque o resultado é determinado pelas condições. E assim, uma bola, por exemplo, não tem livre arbítrio. A bola não pode decidir que eu estou cansado de voar assim e vou partir em outra direção. Então, o determinismo psicológico seria que, devido às condições da minha infância, da minha juventude, ou da minha adolescência, ou mesmo como adulto, isso é a coisa mais fantástica, mesmo como adulto, que eu fui traumatizado ou tratado de tal maneira que agora eu tenho que agir de certa maneira e você não pode criticar meu comportamento, mesmo que pareça inapropriado, porque eu sou forçado a ser nojento, ou sou forçado a ser assim rude, ou sou forçado a não ser fiel a você, ou não tratar bem você devido às condições prévias que determinaram minha personalidade atual, meus sentimentos. Então, o problema com esse determinismo psicológico é que não deixa espaço para o livre-arbítrio. Não deixa espaço para o livre-arbítrio e uma pessoa se livra ou pensa que se está livrando da responsabilidade moral. Normalmente, se não trato bem outro cidadão, se não o trato bem, eu sou responsável. Isso é uma falha minha. Isso é uma falta de consideração. Podemos dizer, se fosse um caso grave, seria uma falta moral. Não só uma falta de boas maneiras. Como, por exemplo, abandonar uma pessoa fiel, uma pessoa a quem prometi fidelidade. Então, tem até problemas morais. Mas uma pessoa que se desculpa ou que acha que não sou responsável porque no passado fui tratado assim, ou tal coisa me aconteceu, e por isso eu não sou responsável moralmente pelo meu comportamento. Então, eu acho que esse determinismo psicológico que eu acho falso. Eu acho que, em geral, as pessoas têm uma certa liberdade, pelo menos, de agir em forma moralmente boa. Por exemplo, uma pessoa que foi traumatizada num relacionamento, talvez pode decidir que não estou pronto para outro relacionamento. Isso é coisas típicas, né? Eu acho que em todo o país do mundo, no Brasil deve ter um pouco disso. Uma pessoa que teve uma experiência muito ruim num relacionamento e diz que não estou pronto, que
Isso é típico, isso chama-se em inglês, é chamado Post-Traumatic Stress Disorder. Desordem de estresse pós-traumático. Mas o fato, por exemplo, de uma pessoa reconhecer que não estou pronto para um compromisso, e tem pessoas que dizem que não posso me comprometer com o movimento espiritual porque fui enganado, ou não sei o quê, por isso não posso me comprometer, não posso me juntar a um grupo. E tem, assim, são coisas bem comuns. Mas mesmo assim, mas dizer que não posso me juntar, que não posso aceitar, não posso me comprometer num relacionamento, isso não significa que eu posso maltratar outra pessoa. Se eu decido que não posso entrar em certo relacionamento, bom, sendo sannyasi, teria que ser uma coisa fraternal, né? Ou de cliente de guru, né? Discípulo. Então, mas, por exemplo, num relacionamento entre homem e mulher, uma pessoa pode ser... Qual é essa palavra em português? Não, se recuir e pensava mais, se retirar, a pessoa pode se retirar que não estou pronto, mas isso não dá a essa pessoa o direito de maltratar outra pessoa, ou de criar esperanças quando você não tem intenção de proceder. Então, a pessoa deve reconhecer seus próprios limites e assim não frustrar, não desapontar, não enganar outras pessoas, porque quem conhece seus próprios limites não dá uma impressão falsa, não levanta, digamos, uma esperança que nunca será satisfeita. E por isso eu menciono esse caso, e só como exemplo para ilustrar que, apesar dos nossos traumas passados, ou experiências, ou desapontamentos, ou frustrações, sempre temos responsabilidade de tratar outras pessoas com respeito e em forma moral. Uma pessoa não pode se desculpar, não pode justificar um tratamento inapropriado, um tratamento que fere outra pessoa. Isso não pode ser justificado. E quando, assim, se queremos progredir em consciência de Krishna, se queremos, por exemplo, entender até que ponto posso renunciar ao mundo, até que ponto devo ainda ocupar o mundo, ou lidar com o mundo, até que ponto posso me envolver numa comunidade espiritual, até que ponto devo simplesmente dar uma força, ajudar, mas não me envolver demais. Até que ponto... E é interessante, porque em Bhagavad Gita, quando Arjuna perguntou a Krishna como posso reconhecer uma pessoa iluminada, e Arjuna está pedindo, e Krishna vai dar digamos, sintomas de comportamento, de julgar uma pessoa pelo seu comportamento. E Krishna responde a Arjuna que uma pessoa, ou Arjuna pergunta, uma pessoa iluminada, quando se retira e quando entra? Uma pergunta muito interessante. Kentisteta Brajeta aqui. Quando entra, quando procede e quando, como se diz em português, retrocede. E quando fica para trás, que não entra num assunto, num relacionamento. Então, para ser bem-sucedido em nossa vida espiritual, individual, em nossa
bem-sucedida nossa participação numa comunidade ou sociedade espiritual, temos que ter um certo nível de autoconhecimento. Uma pessoa que simplesmente não se conhece a si mesmo vai bater contra a realidade. E por isso uma certa honestidade consigo mesmo, um certo autoconhecimento realista, nos dá o luxo ou a capacidade de participar numa sociedade espiritual, comunidade, aproveitar os recursos sem entrar em perigo. Perigo psicológico, perigo emocional, perigo, digamos, econômico. Porque tem pessoas que se dizem líderes espirituais ou simplesmente amigos em consciência de Krishna, que são patifes, ou, em alguns casos, malandros. Então, como podemos manter nossa fé, mas sem ser ingênuo? Nós não queremos ser, como se diz em português, céticos. Fala a palavra? Acho que é isso. Cético. Ou cínico, tem a palavra cínico? E ao mesmo tempo, não assim, tem outra palavra, crédulo. Nem cético, nem crédulo, que engole tudo. É. Então, assim, uma pessoa inteligente, uma pessoa com um grau de saúde psicológica, uma pessoa sincera, mas também sábia. Com essas qualidades podemos progredir tanto no relacionamento que todos temos com nós mesmos. Com nós mesmos temos um relacionamento com a comunidade, com a sociedade, com outras pessoas e de ter uma vida sadia. Obviamente, eu já aprendi muito sofrendo, parece ser a forma mais popular de aprender, vivendo e aprendendo. Tem um ditado em inglês que uma pessoa aprendeu na escola de duros golpes. E eu lembro que meu pai falou isso para mim, que ele aprendeu na escola de duros golpes. Mas a vantagem de ter uma sociedade é que você pode aprender dos que já foram golpeados, né? Que as pessoas que já sofreram, já aprenderam, podem dar conselhos. Então, a vantagem de participar numa sociedade espiritual é que existe um tipo de sabedoria coletiva. Assim como, por exemplo, em Guará, espero que existam dentistas, né? Isso é verdade. Dentistas municipais. Então, não é necessário que todo mundo seja dentista. É só necessário que haja um dentista. Aí, esse dentista, vamos supor que estudou, que pratica bem, então todo mundo aproveita a habilidade, o conhecimento dos dentistas. Ou advogados, ou médicos, ou atletas. Não vou falar da Copa do Mundo, mas o Brasil, tudo bem. Não vamos falar de jogos de futebol, mas acontece nas melhores nações, né? A Alemanha também, né? Os alemãozinhos também caíram. Alemanha também. Sim. Então,
isso aí dentro da sociedade, mas você tem que saber quem é realmente um líder espiritual. Como, por exemplo, sempre tem os tolos que dizem que não, o dentista está cobrando tanto, mas tem um amigo que também é dentista. Claro que ele não é certificado, mas ele sabe tudo e ele cobra menos. Mas sempre tem aquelas histórias dos enganadores que sempre são enganados. Então, você não precisa ser um grande devoto, mas você sim precisa saber reconhecer quem é avançado. Porque se você aceita como avançado um devoto, quem não é, você perde, vai perder várias coisas. Então, a capacidade de conhecer e reconhecer. Se você conhece, depois você reconhece os sintomas de um devoto realmente, uma devota, se realmente avançado, aí você pode tirar mesmo proveito. Isso é a vantagem de uma sociedade, a sabedoria coletiva. Por exemplo, se você mora longe, assim, no mato, você tem toda a liberdade. Pessoas que moram assim, afastadíssimos, sim, eles nem precisam botar roupa no calor, podem andar como quiserem, gritar, fazer o que queiram, não tem semáforo, não tem nada, tem liberdade completa e não tem dentista. Não tem dentistas, tira dentes, não tem dentista, não tem mercado, tem nada. Tem liberdade e só liberdade. Então, se queremos os benefícios, e são muitos, de uma sociedade, temos que pagar o preço. Nós não podemos ter todos os benefícios de uma sociedade e toda a liberdade de uma pessoa que mora atrás a montanha. Então, vida social traz muitos benefícios e também você tem que sacrificar uma certa liberdade. As pessoas que querem toda a liberdade e todos os benefícios sociais são as pessoas insuportáveis, que nunca estão satisfeitas e são insuportáveis. É por isso, eu vou concluir dizendo que nós temos que saber reconhecer nossa própria psicologia. Eu sempre digo, assim como, por exemplo, mesmo que você não estude psicologia, você tem uma psicologia. Tem pessoas que dizem que não tem uma filosofia. Isso é absurdo. Porque você age, em todo momento você está escolhendo certas ações. Quando você decide sair da cama, se levantar da cama, isso é uma decisão que revela, e cada ato livre, cada decisão revela valores. Você acha que tem mais valor em sair da cama do que ficar na cama. Tudo que nós fazemos revela nossos valores. E um sistema de valores também se chama uma filosofia. Um sistema de valores. E assim mesmo, como todo mundo tem uma filosofia, então as pessoas que não estudam filosofia nem sabem o que é a sua filosofia. E por isso, como se diz, estão voando cegos na vida. E assim mesmo, todo mundo tem uma psicologia. Você não pode dizer, eu nunca estudei psicologia, por isso não tenho uma psicologia. Não, todo mundo tem. E eu não estou dizendo que você tem que estudar psicologia, mas pelo menos você tem que estar aberto a reconhecer os seus próprios limites, seus talentos e encontrar a maneira de se encaixar numa sociedade espiritual sem se frustrar demais.
sem esperar demais e assim sem se frustrar e ao mesmo tempo tirar proveito ao máximo. Maturidade, sabedoria. Então, tudo bem. Agora você tem que botar outra moeda na máquina. Senão, não posso falar mais. Agora, qualquer pergunta. Tem alguma pergunta? Também as pessoas, os devotos estão no Facebook. Ustedes, português, espanhol, se quiserem também podem mandar perguntas. Ustedes que estão escuchando o asistiendo en Facebook, si quieren, pueden enviar algunas preguntas, no sé cuántas. Hey, Taroni, I didn't know that you understand Portuguese. Hare Krishna. Então, qualquer pergunta. Tem uma pergunta que a gente pode fazer? Sim. Sim. Você pode fazer? Pode fazer. Sim. Não, quem tem que vir falar, tem que vir perto. Como lidar com todas essas diferenças individuais numa comunidade pequena como a nossa aqui do Krishna Oeste Guará? Como que a gente faz para lidar com pessoas que chegam, pessoas novas, cada uma com as suas expectativas, cada uma com as suas dificuldades emocionais próprias? E como nós que recebemos essas pessoas devemos lidar com isso? Sim. E vou repetir a pergunta. Fica lá. Pode ficar aí. Eu vou repetir a pergunta para quem está no Facebook. Então, se perco alguma coisa, você me fala, né? Então, você perguntou como vocês, que estão num programa de Krishna West em Guará, no Brasil, como devem lidar com as pessoas novas que chegam e cada pessoa tem suas, vamos dizer, idiosincrasias e como lidar com essas pessoas. Eu acho muito importante que as pessoas entendam logo que somos um time. É como em futebol, né? Que é interessante que este ano, como se diz, Copa do Mundo, que os times com as estrelas mais famosas não se deram muito bem. E como sempre, todo mundo já sabe que estamos vendo que os melhores times estão ganhando e não simplesmente as pessoas com os melhores craques. Mas os times, é um time que ganha. Equipo em espanhol é o equipo que ganha e não somente a estrela do equipo. Então, uma pessoa que chega deve entender que somos um time e jogamos como time. Como, por exemplo, se você é membro de um clube atlético e você quer entrar no programa, digamos, de futebol ou outro esporte, é um time. Você não pode entrar no campo e fazer tudo o que você quiser. Se você quer jogar, você está entrando num time. Então, eu acho importante deixar muito claro que somos um time que estamos convidando todo mundo a jogar nosso time. E que queremos servir. Como, por exemplo, se você fosse a uma reunião, encontro, digamos, de um grupo de direitos animais, direitos animais, então você entende, ou se você vai, por exemplo, a um encontro de um partido político, você sabe
antes de entrar, você sabe que esse grupo é um grupo ativo. É um grupo que está querendo fazer algo no mundo. E se você vai se juntar a esse grupo, então todo mundo espera que você vai ajudar. Porque esse grupo pode ser um grupo político, um grupo social, cultural, mas é um grupo não apenas para festas. É um grupo, por exemplo, pode ser um grupo que apoia o museu, que geralmente museus têm grupos de apoio, né? Cidadão. Então, se você quer ser membro desse grupo afiliado a um museu, você entende que esse grupo existe para apoiar o museu, para arrecadar fundos, para fazer serviço, talvez serviço voluntário de guiar as pessoas que chegam no museu. Então, eu acho muito importante que Krishna West seja conhecido como um grupo ativo que existe para fazer algo no mundo, além de cantar e comer e ler um pouco Bhagavad Gita e comer e cantar, entende? Claro que a gente faz isso. Claro que somos peritos em comer. Ninguém come como os Hare Krishna. Então, pelo menos isso, né? Podemos ser carentes em qualquer outra coisa, mas a gente sabe comer. Então, mas acho muito importante que sejamos conhecidos como um grupo ativo, que convidamos o público para tirar benefício individual, mas também para participar num movimento, participar num grupo de ação, um grupo que está querendo transformar o mundo. Isso mesmo. E que jogamos como time. Diante disso, o time tem sempre a sua tática. Ok? Qual é a tática que o nosso time deve ter? De que maneira o Krishna West deve jogar como equipe e mostrar isso para as pessoas que têm? Qual é esse jogo? Boa pergunta. A seleção Krishna West de Guará, né? Primeiro, eu acho que existe em cada membro, em cada pessoa, uma aceitação séria e sincera de ser membro de um time. Tem um termo em inglês que não sei se você diz em português, em inglês diz um porco de bola. Entendem isso? Porco de bola. Porco de bola quer dizer uma pessoa que sempre quer a bola, sempre quer assim jogar com a bola e nunca passa, nunca dá bola para ninguém. O dono da bola. Forminha. Só quer ficar com a bola. É isso mesmo, em inglês se diz ball hog, que é porco de bola. Então, isso mesmo. Que uma pessoa narcisista, uma pessoa que pensa que eu vou lá para comer, para tirar proveito, porque eu gosto, tudo bem, esperamos que goste. Mas, primeiro, uma pessoa que aceita que eu quero que o time ganhe. Eu não estou buscando glória para mim mesmo. Estou querendo vitória para nosso time. E o que faço tudo que seja melhor para o time.
Eu entendo que num time, todo mundo não pode ser capitão do time. Todo mundo não pode ser chefão. Então, o time tem que operar assim, de escolher como eles vão operar, como vão decidir as coisas, e vão votar, e respeito mútuo. E realmente uma consciência de que somos um time, que queremos que o time ganhe, não que eu tenha a glória. Se o senhor pudesse elencar 5 pontos Só de 5? coisas que nós deveríamos fazer enquanto time. Se nós conseguirmos fazer 5 bem feitos, acho que já é um bom começo. Depois, na próxima, o senhor fala mais 5. É? Tem que botar outra moeda agora. Não sei, eu geralmente não penso sempre em termos de listas ou elencos, assim, mas eu diria que temos que ser muito ativos. Eu vou dar, não sei se chego a 5, mas uma coisa temos que ser muito ativos. Ativos. A vitória não é para os preguiçosos. Temos que ser muito ativos, temos que respeitar o público, o respeito é mútuo. Não podemos sair na praça como os iluminados, e que temos que respeitar o público e como se diz, nos conformar às normas do público em termos de escolher um lugar e tempo e maneira que sejam aceitáveis e respeitados dentro da nossa sociedade. Outro ponto, eu acho que é melhor não esconder, não dizer que não, isso é yoga, isso é outra coisa, isso é tudo menos consciência de Krishna. Pessoalmente, bom, todo mundo faz como quiser, não quero impor, mas pessoalmente eu acho que a honestidade é muito importante. Eu acho muito importante que o público... Eu acho que o problema é que temos um complexo sério na consciência de Krishna, porque por tantos anos os outros se apresentam de uma forma tão assim exótica, por ser diplomático. Nos apresentamos de uma forma tão exótica que existe mais ou menos uma convicção dentro da ISKCON, uma premissa de que a consciência de Krishna pura só vai espantar o público. Então, por isso, temos que dizer que não, isso é outra coisa. E assim, aos poucos. Pessoalmente, não. Eu não acredito nisso. Eu acho que a consciência de Krishna bem apresentada, é perfeito. Eu acho que nós não temos que fingir que seja outra coisa. Podemos dizer exatamente quem somos e o que fazemos. Mas apresentar a consciência de Krishna de forma inteligente, apropriada, assim. 3. Daí, você quer trocado? Pagou por 5, né? Só recebeu 3. Daí dou crédito para o próximo programa. Vamos ver se tem algumas perguntas das pessoas de Facebook. Marina Arellano, espanhol? Sí, espanhol, Arellano. Respecto a una referencia de Srila Prabhupada de que si un brahmana hiciera un acto que pareciera abominable, pero está debidamente ocupado en el servicio devocional, se le debe considerar un santo. Eso aplica a todos los brahmanas. ¿Vocês entendem espanhol? Sim, mas eu não entendi Ah? Vocês entendem espanhol, né?
Sí, Dia. sí, ela dice que si Sim, mas que, tudo bem, eu leio a pergunta em espanhol, em português. Respeito a uma referência de Srila Prabhupada que se Brahmana fizesse ato que parece abominável, mas esse Brahmana está devidamente ocupado em serviço devocional, se devemos considerá-lo santo, se isso se aplica a todos os Brahmanas. Sim, espero que não. Não, ok. Não, essa referência vem de Bhagavad Gita, capítulo... Voy a responder en español porque la pregunta es en español y vocês se viram. Krishna explica en Bhagavad Gita que si una persona, Apichet Sudurachari, si un devoto, una persona comete un acto malo, muy malo, pero que esa persona vuelve a una condición respetable, vuelve a su práctica espiritual o vuelve por lo menos a un comportamiento rendido a Krishna. En ese entonces se considera esa persona como sadhu, como una persona santa, una persona que sigue comportándose mal, se considera como una persona que se comporta mal. Lo que Krishna dice es que debemos perdonar las personas que se han corregido. Es eso de que Krishna dice. ¿Ustedes entendieron, Guara? Sí. Mayra Vanessa, en español, Hare Krishna. La responsabilidad de sentirnos ofendidos o felices o cualquier otro sentimiento es nuestra. Entonces, la responsabilidad, podemos no sentirnos así solo siendo positivos, se puede de verdad lograrlo. En português, a responsabilidade de nos sentir ofendidos ou felizes ou qualquer outro sentimento será nossa responsabilidade, então, ou podemos não sentir isso só quando ou podemos não nos sentir ofendidos só quando somos muito positivos. Se isso é de verdade, é possível lograr isso. Vou responder em espanhol. Tenemos que evitar personas abusivas. O sea, no debemos, en nombre de algún tipo de paramahansada, no debemos aceptar que se nos abuse. Y debemos alejarnos inmediatamente de personas que no pueden comportarse en forma apropiada. Al mismo tiempo, o sea, hay un equilibrio entre la dimensión humana y la dimensión pura del alma. Porque como almas podemos entender que todo es misericordia de Krishna y que realmente si algo me pasó es porque lo merezco y es misericordia de Krishna y todo eso, y que el necio que me ofendió es simplemente un alma caída, ignorante, y todo eso. Eso en el plano es puramente del alma, el plano espiritual. Al mismo tiempo, uno tiene que protegerse como ser humano. Como Krishna dice en Bhagavad Gita, que no se debe comer demasiado ni muy poco, ni dormir demasiado muy poco. Eso significa que tenemos que respetar a nuestras necesidades humanas, sin dejarnos caer en una, digamos, identificación descarada con el cuerpo material. O sea, tenemos que recordar que somos almas y tenemos que, al fin y al cabo, como se dice,
tenemos que recordar de que todo es misericordia de Krishna. Pero al mismo tiempo, como no podemos simplemente ignorar el hambre o fome, no podemos simplemente ignorar el hambre o ignorar las necesidades del cuerpo, tenemos también necesidades psicológicas. Y una persona en nombre de que soy un alma pura no puede simplemente ignorar o negligir verdaderas necesidades emocionales. Así que una persona no debe permanecer en una situación abusiva, no debe tolerar abuso, no debe aceptar, digamos, un trato inapropiado. Al mismo tiempo que sepamos, gente saiba, al mismo tiempo que recordemos que es misericordia de Krishna, pero tenemos que protegernos emocionalmente y físicamente. Así que la vida espiritual es ese equilibrio, o sea, que tenemos que atender a las verdaderas necesidades humanas y al mismo tiempo hacer todo de un contexto de conocimiento espiritual y en última instancia hacer todo de tal manera que sea favorable a nuestro avance espiritual. Espero que eso se entienda. Algunos devotos mandaron caras con sorrisos. Eso es, entonces tal vez vamos a encerrar aquí. 1, 2, 3, finito. Entonces, gracias a todos. Y quiero personalmente agradecer a todos vocês en Guará y en todo otro lugar del mundo que ayudan Krishna West. Agradeço con toda sinceridad, agradeço y muito obrigado. E vamos para frente, que atrás vem gente, né? No sentido que que atrás vem Yamaraj. Nós que agradecemos muito. Jai. Hare Krishna. Até logo. And thank you all for watching. Obrigado a todo mundo. Gracias a todos que asistieron. Y hasta luego. Até logo. See you later. And Lehi Traot. Fraternity.